Agora, isso a nível individual, que a gente viu no nosso
história, a gente entende. Mas o que acontece numa comunidade, quando esse congelamento neuroquímico acontece em massa, e as pessoas não conseguem, né, fazer essa recuperação, essa metabolização cerebral de uma forma apropriada. E aí a gente começa a ver, então, certas desgraças comunitárias, certas dificuldades e tragédias comunitárias, né? Do tipo, começa a aumentar o alcoolismo, surgia o alcoolismo antes não tinha, né? Problemas de drogadição, problemas de suicídio, problemas de homicídio, violência doméstica. Se havia situações difíceis e complicadas anteriormente, com o desastre, a coisa se duplica, se multiplica muitas vezes mais. E coisas que eram mais ou menos normais, aquelas vilarejos, às vezes, inclusive, em cidades onde as coisas funcionavam mais ou menos normalmente, a coisa muda completamente em função dessa cultura que há no convívio normal dessa comunidade. Então, uma das razões pelas quais é importante a gente poder fazer isso é para a gente poder prevenir e impedir essas tragédias, não só a tragédia inicial, que muitas vezes rompe com o cotidiano de uma comunidade, mas com a tragédia posterior, que é a incapacidade de resolver, digerir, processar essas lembranças de uma forma apropriada e lançar mão da resiliência, né, possível, para poder voltar a uma certa normalidade. Então, quando a gente estuda essas questões de prevenção, e amanhã eu vou falar um pouquinho sobre os estudos que foi feito, inclusive no Chile, vou falar dos estudos da Itália, com a Isabel Fernandes, né? O que a gente vê é que muitas das intervenções que têm sido feitas até agora não têm produzido os resultados que os estudos neurológicos sofisticados e bem feitos com MBR, têm produzido. Então, uma das coisas maravilhosas que eu acho que a gente tem agora são ferramentas com comprovação científica que nos permitem realmente fazer essas intervenções e saber que daqui a um tempo as pessoas estão já começando a voltar a uma normalidade e essa comunidade vai poder retomar a sua rotina e a sua cotidianidade. E que aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda mais específica, a gente vai então separar, fazer aquela triagem e vai poder então fazer um atendimento mais individual quanto necessário. Então, um pouco essa é a história do que é que nós vamos caminhar hoje. Então, vamos começar com o programa de intervenção em crise e recuperação emocional e algumas das informações que a gente tem em relação a essas questões de desastres. Eu acho que o que eu vou dar para vocês é uma coisa mínima. Eu acho que quem quiser realmente se dedicar mais a essas questões de intervenção, nós vamos precisar continuar estudando. Uma das razões que nós estamos formando essa rede é uma rede informal de ajuda humanitária, né, o CAP, é justamente para a gente ter pessoas que nós podemos convocar quando necessário, através da associação, e saber também que se vocês quiserem aplicar isso em outras situações de maior complicação, vocês já têm essa ferramenta na mão e podem ir, inclusive, treinando caso vocês precisem. Então, a primeira etapa é a fase do pré-impacto. Antes que tudo aconteça, né, antes que tudo isso comece a acontecer, né, a gente tem que falar em termos de prevenção. Né. Eu morei muitos anos na região andina, também visitei muito a Centro-América, onde a gente vê muitas questões de terremotos, de vulcões. Já passei a minha cota, já preenchi a da minha cota, eu acho que por vida, né, de terremotos e vulcões e outras coisas mais assim. Não me faz mais falta. Então, como isso vai mexendo com a gente, como é que isso vai criando essas situações. Então, muitas vezes a gente sabe que é uma questão de tempo que as coisas vão acontecer. E a gente precisa, então, desenvolver planos estratégicos anteriores, né, de prevenção. O que a gente pode fazer para preparar as pessoas caso haja um desastre, né? E também, o que a gente pode fazer na medida do possível para evitar e prevenir. A gente sabe que essas coisas podem acontecer, porque é uma região propensa a isso. Então, como é que nós podemos fazer para diminuir esse risco e como é que a gente pode preparar, inclusive, a população caso algo aconteça. Em termos de preparação, é o conjunto de medidas e ações para reduzir ao mínimo a perda de vidas humanas e outros danos
organizando oportunamente a resposta e a reconstrução. Né? Então, como é que a gente pode ter essas coisas no lugar para evitar que mais pessoas do que necessário, né, realmente acontece, que percam a sua vida, e também evitar os danos. Há pouco tempo eu estive acompanhando o furacão Sandy, que passou nos Estados Unidos, né, em Nova York, Nova Jersey. Eu me interessei um pouco mais, além dos meus amigos que moram lá, minha filha morava justamente no caminho em que passou esse furacão, e fiquei, poxa, que bom que ela está morando no Brasil, né? E eu venho acompanhando um pouco como é que tem sido, né, essa recuperação, como é que tem sido essas intervenções. E tem sido muito interessante de acompanhar, né, como tem pessoas que estão há mais de 2 semanas sem eletricidade. Aí, para multiplicar a desgraça e a tragédia, 1 semana depois passa o que eles chamam de uma tempestade northeaster, que eles chamam que passa pelo nordeste do país, trazendo neve e muito frio. Isso para pessoas que estavam sem eletricidade, estavam sem aquecimento para poder enfrentar. Então, há pouco tempo eu estava entrevistando algumas pessoas nessa situação, muito incomodadas com o governo, né, que não tinha feito o suficiente. O pessoal todo de Nova York, Nova Jersey, inclusive, chegaram a racionar a gasolina, né? E alguém perguntou assim, puxa vida, eles sabiam com mais de 2 semanas, 10 dias de antecedência, que esse furacão podia ser aquele furacão, porque realmente ele foi muito mais para o norte do que normalmente acontece. Onde esteve a preparação? Né? E isso num país que é bastante preparado, né? Bastante preparado. Então, eu me lembro de criança, da gente fazer ensaios, como é que a gente deveria fazer se um tornado aparecesse. Eu morava no Texas, onde tinha muitos tornados, tem até hoje, né? Eles têm muitos tornados. Então, preparação na escola, né? Como é que a gente fazia, quais eram os cuidados que nós deveríamos ter para nos prepararmos para uma coisa dessas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar também no Brasil, né? Quem sabe a gente não tem essas tragédias naturais tão grandes como a gente tem tido em outros países. Nesse ponto, eu acho que o Brasil realmente é maravilhoso, né? Que a gente tem pouco dessas coisas. Mas nós temos secas, nós temos inundações, nós temos deslizes, nós temos acidentes de avião que todo mundo vê, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades de enfrentar o desastre do avião da TAM em Congonhas foi que todo mundo viu, né? Todo mundo viu isso na televisão, inclusive os familiares, inclusive quem estava assistindo. E como foi passado muitas vezes, também teve assim, muito dos traumas vicariantes, gente que se traumatizou imaginando o que tinha acontecido com essas pessoas. Então a gente sabe que essas coisas acontecem também no nosso país, mesmo que sejam de outra categoria, e que a preparação deve ser a parte disso. E eu acho que uma das coisas que nós queremos fazer com essa rede RAP é justamente essa preparação. Nós queremos ter pessoas preparadas que, caso uma coisa dessas aconteça, a gente pode convocar e acionar. Então, qual é o trabalho dos profissionais de saúde mental durante esta fase? É de elaborar um plano estratégico de ação, também chamado de plano integrado de resposta, um PIR, né? Então, o que significa isso? Que os colaboradores profissionais que prestarem serviços de intervenção psicológica imediata devem ter um treinamento especializado com protocolos padronizados internacionalmente. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos tentando começar a treinar, preparar, né, uma equipe de pessoas que possam prestar serviços psicológicos numa situação de crise. E deve-se dar ênfase no treinamento de profissionais de saúde mental da própria localidade, em metodologias psicoterapêuticas cuja eficácia esteja comprovada cientificamente para tratar o trauma psicológico complexo. Então, em termos ideais, nós gostaríamos que todos vocês que vêm de fora também pudessem ter equipes, né, na sua região, na sua localidade, que pudessem também responder a essas convocatórias, porque muitas vezes a gente tem visto que num primeiro momento a gente consegue convocar um número grande, significativo de pessoas para fazer a primeira intervenção. Mas a primeira intervenção, nem sempre, em geral, não é suficiente. Uma das grandes queixas, eu me lembro do pessoal falando depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, foi que vieram muitas pessoas no primeiro momento para ajudar e depois foram embora.
e aí eles ficaram, né, para resolver os seus problemas sem ajuda externa, sem ajuda de outras pessoas. Então a gente sabe que tendo pessoas da localidade, aumenta a probabilidade que se possa continuar fazendo um acompanhamento depois de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, que essa comunidade vai precisar em termos de preparação e em termos de recuperação. Então é importante a gente também pensar na multiplicação de como é que nós podemos fazer para preparar outras pessoas em outras localidades também. Aí vem a fase do impacto, quando aquela coisa, a crise acontece mesmo, a tragédia acontece, o vulcão explode, o terremoto derruba, né? Então, durante essa fase, o medo é a emoção predominante. E na medida em que as vítimas procurarem segurança para si mesmas, e vão procurando segurança também para suas famílias, né? Também podem apresentar um estado temporário de choque psicoemocional, durante o qual as vítimas podem experimentar confusão, atordoamento e certa desorientação durante os próximos minutos ou horas depois do impacto. Nós observamos que os desastres têm um efeito narcótico, né, o que impede temporariamente que as pessoas assimilem o grau em que mudou o mundo. Então a pessoa fica assim congelada de certa forma, ela não sente, ou ela fica meio atordoada, ela fica anestesiada por alguns minutos e às vezes por algumas horas num primeiro momento. E isso é um processo normal, né? É um pouco assim, tudo congela enquanto o corpo, a mente e o cérebro vão se reajustando para começar a ver como é que a gente vai digerir a enormidade daquilo que está nos acontecendo. Então isso é uma fase normal. E eu acho que é importante a gente entender do que é normal e o que não é normal. Né, a gente poder identificar o que não é normal, para a gente saber se daqui vai precisar de um cuidado ou isso daqui a gente simplesmente deixa passar, que o tempo joga no nosso time. Porque tem algumas coisas que o tempo joga no nosso time, é aliado nosso, mas muitas outras coisas não. E a gente precisa ser capaz de reconhecer o que é normal e o que não é. Então, o que significa uma crise? Qualquer tragédia ou trauma pode desatar uma crise pessoal, familiar ou comunitária de maior ou menor grau. E, de certa forma, isso vale não simplesmente para algumas coisas como um desastre comunitário da natureza, mas também, assim, pessoal. Né? Muitas de nós já enfrentamos alguma situação como um divórcio, a morte na família, a morte de uma criança, ou uma coisas inesperadas, assim, que a gente realmente não sabe. E, às vezes, pior, quando várias coisas acontecem num espaço de tempo pequeno, né, em que a intensidade vai se multiplicando ainda mais. Então, essa crise provoca uma série de reações psicossociais segundo o grau do trauma e da crise resultante. Às vezes são coisas pequenas, então as respostas e as reações são pequenas. Mas quando elas são coisas grandes, realmente a resposta também passa a ser muito grande também. Em termos de perda, luta e recuperação, a reação imediata diante de uma crise, tragédia ou um desastre, o que se chama um incidente crítico, aqui é o termo mais científico que a gente usa, é de incredulidade ou negação. Sabe, alguém te fala assim, o fulano morreu. Não é possível, o fulano não pode ter morrido, né? E a gente leva uns minutos, leva umas horas, às vezes até para poder assimilar. Não, isso não pode estar me acontecendo, isso tudo é um pesadelo, eu vou acordar e isso vai ter passado. Né? E essa incredulidade ou essa negação é uma coisa bastante normal, como a gente estava falando do efeito narcótico que existe nesses primeiros momentos. Então, esse estado de incredulidade é um estado de choque que tem a função protetora, de dar às pessoas o tempo necessário para se prepararem para enfrentar o impacto do evento. Normalmente dura algumas horas e pode reaparecer de vez em quando durante o processo posterior, sem que isso seja um indício de um problema grave. Eu me lembro de uma amiga que perdeu a mãe muito jovem, e depois de um ano ela me comentou, você sabe o que me aconteceu semana passada? Eu comprei um sapato tão bonito e pensei assim, eu não vejo a hora de poder mostrar para minha mãe. E minha mãe está morta há um ano, será que eu estou ficando doida? Sabe? E não está ficando maluca. Essas coisas acontecem, às vezes é como se tivessem fragmentos do nosso cérebro, né, alguns estados de ego, alguns papéis internos, que às vezes não acabaram de receber toda a notícia. Então, isso é normal
nos primeiros momentos e horas, né, minutos e horas, mas às vezes ele reaparece meses depois por alguns momentos, por alguns instantes, né, e a pessoa de repente cai na real, diz, claro que eu não posso mostrar isso para minha mãe faleceu há 1 ano, então isso é impossível, né. Em termos de reações iniciais, as primeiras reações, passada a incredulidade, que a pessoa cai realmente na real, quais são algumas dessas reações que costumam acontecer? Primeiro, uma das coisas, nem todas essas aparecem, né? Nem todas as pessoas comparecem com todas, apresentam todas essas reações, né? E algumas pessoas apresentam algumas e não apresentam outras, né? Então, uma ansiedade traumática, uma interrupção do sono, ter pesadelos, ansiedade, angústia, eu acho que são coisas muito normais nesses primeiros dias e semanas depois desse impacto. As pessoas sonham, né, com o que aconteceu, sonham com perigo, acordam sobressaltadas, né, tem uma ansiedade que as coisas não ficam quietas, né. Também tem muita somatização, as pessoas ficam com dor de cabeça, diarreia, a dor de estômago, nervos, né. Eu me lembro de uns amigos meus que fizeram uma intervenção na Venezuela, e os dois eram médicos, né? E de repente eles se deram conta do que estava acontecendo depois do impacto. Então no dia seguinte, eles tinham passado o dia inteiro atendendo todo o pessoal, né? No dia seguinte eles fizeram assim, ó, nessa fila nós queremos todas as pessoas que têm medo, né? Que têm ansiedade, que o coração dói, o coração emocional dói. E foram falando todos esses sintomas, né, que tem ansiedade, que tem muito medo, que não sei o que mais. E nessa daqui nós queremos quem estiver fisicamente prejudicado, quem quebrou a perna, não sei o que mais para lá. Então eles tinham 3 a 4 pessoas nessa fila e a outra fila do medo ia embora, né? Porque realmente as pessoas estavam somatizando, estavam com muito medo, doía a cabeça, doía o impacto, muito mais do que em função de uma perna quebrada, por causa da tragédia, né? Também a gente vê muito desassossego, né? Apatia. A gente vê pessoas que não conseguem sair da cama, não conseguem sair do lugar, ficam no cantinho, ficam no refúgio, ficam deitados na cama, no colchãozinho, não saem do lugar. Pessoas que não conseguem mais sair de casa, né, durante dias e semanas, né? Então, é uma das reações iniciais relativamente normais, que a gente não quer que dure muito tempo, mas que isso também, a pessoa está tentando digerir aquilo que aconteceu. Também vemos hiperquinesia, que é simplesmente aquela pessoa que se mexe, que vai fazendo coisas. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu acho que teve um edifício em construção em Belém, que caiu, e várias pessoas ficaram presas nos escombros, e teve um cara que a televisão focou, que tinha ficado 1 dia e meio, 2 dias, sabe, tentando ajudar, tirar as pessoas dos escombros, todo mundo falava, pô, que herói, que fantástico, né, como esse cara se esforça pelas pessoas. E eu fiquei pensando, esse cara está com hiperquinesia, esse cara está com uma dessas reações relativamente normais, mas não é simplesmente que ele é herói, apesar de que os esforços dele ajudaram muitas pessoas, mas ele está muito mais com essas reações iniciais, porque ele também tinha sofrido parte desse impacto, né, e estava fazendo a parte dele nesse sentido. Também a gente vê alucinações, e as pessoas dizem, alucinação é coisa de psicótica, precisamos medicar, precisamos resolver isso. As alucinações como reações iniciais depois de um impacto são bastante normais. É um sinal de que o cérebro não está conseguindo fazer tudo de uma vez só, porque realmente não dá para fazer tudo de uma vez só. Eu me lembro dessa inundação na Venezuela, esse meu colega comentou que tinha uma senhora que tinha sido sobrevivente do Holocausto. Conseguiu finalmente escapar, veio para a Venezuela, casou, o primeiro marido dela abandonou ela e ela tinha um único filho. E ela tinha perdido toda a família dela na guerra, não tinha ninguém. E nessa inundação, este único filho de 8 anos morre. E a dor dela era tão grande, tão grande, tão grande, que um dia ela apareceu lá no posto de saúde temporário que eles tinham montado, e ela falou assim para o médico, disse, olha, doutor, eu acho que eu estou ficando doida, porque todos os dias eu vou para casa e eu olho assim, quando eu passo no quarto do meu filho, eu vejo ele deitado na cama, mas eu vejo ele deitado na cama, né?
E ele, entendendo o que tinha acontecido com ela, e foi perguntando um pouco a história dela, ele disse, olha, não se preocupe, que daqui uma semana, 2 ou 3, isso vai passar normalmente. É que você está tentando, sabe, entender a enormidade da sua perda e ainda não está dando, sabe? Mas fica tranquilo, não medicou e, de fato, aí umas 2, 3 semanas ela parou de alucinar com esse filho na cama. Então, é importante a gente entender para evitar certas medicações, né? Porque a tendência da gente, pô, tá alucinando, pirou, surtou total, né? Tá vendo coisa onde não tem, né? Então, psicotizou. E nem sempre é o caso. Às vezes pode até ser, mas em geral, quando a gente vê isso como uma reação inicial a um grande impacto, em geral, é isso daqui que está acontecendo. Também muitas pessoas têm ideias suicidas, né? E se a gente não fizer intervenções apropriadas, muitas vezes elas podem, inclusive, chegar a tentativas de suicídio. Mas muitas têm ideias suicidas. Por quê? Como que eu vou sobreviver sem a minha família, né? Com tudo isso que eu estou fazendo, como é que eu posso sobreviver a uma coisa dessas? A vida não tem mais sentido. Se eu perdi todo mundo, meus filhos, né? Meus pais, meu esposo, minha esposa, todo mundo nesse negócio, para que eu vou viver? Não vale a pena continuar vivendo. Então, essas ideias suicidas aparecem com muita frequência também. Emotividade, que eu acho que é uma coisa que a gente está acostumado a ver, muita tristeza, muita raiva, muito medo, né? Culpa de sobrevivente, né? Por que eu sobrevivi e não a outra pessoa, né? Eu já vivi bastante, porque as crianças não sobreviveram, que afinal de contas elas tinham muita vida pela frente. Eu já vivi bastante, teria sido melhor eu ter ido em vez delas. Eu que sou ruim, os outros que são bons, né? Então a gente vê essas culpas também do sobrevivente. E vemos também desorganização pessoal, né? Que de repente as pessoas não conseguem mais lidar com o tempo, lidar com as tarefas, né? Escovar dente, levantar na hora certa, comer na hora certa, comer, né? Também fica difícil muitas vezes. Então, é comum a gente ver essa etapa também de desorganização pessoal. Uma das coisas interessantes, na língua chinesa, que tem os ideogramas, né, que é feito de desenhozinhos, em vez de letras, como o nosso alfabeto, a palavra para crise em chinês, ele é composto por 2 ideogramas. Um significa perigo e o outro significa oportunidade. E eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque realmente, dependendo de como as coisas se desenrolarem, essa comunidade vai viver no perigo, a coisa vai entrar pela porta do perigo e vai desgringolar, vai deteriorar. As pessoas podem desenvolver, como eu falei, esses sintomas de alcoolismo, de drogadição, de homicídio, de suicídio, de violência, né? Muitas dessas coisas. Ou então, se a gente conseguir fazer intervenções apropriadas, também pode ser a porta da oportunidade. Se a gente conseguir fazer as intervenções, se a gente conseguir ajudar essas pessoas, quem sabe elas vão conseguir fazer dessa experiência algo que eventualmente possa produzir bom fruto na sua vida, que possa ter um aspecto positivo. É muito difícil você pensar que se todo mundo morreu na desgraça de Armero, né, na tragédia desse vulcão Ruiz, que alguma coisa boa possa sair disso. Mas a gente sabe que depois que a gente elabora o luto, resolve as perdas e tudo, e aprende com isso, muitas vezes nós somos mais maduros, nós podemos ser pessoas melhores, né, ter mais a contribuir, ter mais compaixão, poder dar de volta também, retribuir a nossa comunidade, também em função daquilo que nos ajudaram também. Então, no perigo, o problema é justamente essas reações disfuncionais, que de repente a gente começa a ver as pessoas não conseguirem lidar com as coisas. E a oportunidade é essa situação do crescimento pessoal. E agora eu quero ir falando cada vez mais em relação a essas fases posteriores, né, que vão acontecendo. Nós tivemos um impacto, tivemos as primeiras reações iniciais que são bastante comuns e normais, né? E aí, o que nós vamos vendo também? Nós vemos a fase heróica, que pode ser considerada uma dessas etapas, assim, por um lado, mas da oportunidade. E isso se apresenta durante o impacto e imediatamente depois, né? Essa fase se caracteriza por enormes níveis de energia, tanto dos indivíduos como da comunidade local, nacional e até internacional, que se traduzem em ações heróicas.
atividades de resgate, atividades de ajuda, de oferecimento de refúgio, reparações de emergência e limpeza, né? E a emoção predominante nesse momento é o altruísmo. O que nós podemos fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar o outro? Né? Como é que eu posso ajudar essas crianças, esses velhinhos? O que a gente pode fazer para fazer isso? E nós vemos que muitas vezes, num primeiro momento, os terremotos da Turquia, o terremoto do Haiti, por exemplo, que num primeiro momento vem uma resposta significativa da comunidade internacional que ajuda muito, né? Mas que nem sempre conseguem manter isso, né, a longo prazo. Mas esse primeiro momento é o que a gente chama da fase heróica, né, em que as pessoas conseguem ter essa atitude de altruísmo. Mas durante essa mesma fase também podem se apresentar atos de vandalismos, de rapina, abusos, violências sexuais, sequestro, tráfico de menores e ainda violências com todas as suas formas e manifestações, né? Porque esses desastres, que são experiências limites, que realmente vão empurrando o limite das pessoas poderem aguentar as coisas, fazem vir à luz o que tem as pessoas de melhor e de pior, né? Aquilo que tem de melhor e de pior no ser humano. E essa fase também pode durar algumas horas e pode durar alguns dias. A gente viu no Chile, né, eu acompanhei também essa situação também de perto, o meu genro, a irmã dele casou com um chileno de Concepción. E toda a família tinha estado em Concepción a semana anterior ao terremoto que houve lá 1 ano e meio atrás, inclusive a minha filha. E eles tinham todos voltados, né? E os pais dele tinham ficado lá com todos os familiares. E aí dá esse terremoto terrível e ele ficou quase 3 dias sem saber se os pais estavam vivos ou mortos. Quando ele finalmente teve a notícia, não sei o que mais, também vem a notícia dos saques, né? De como a comunidade estava tendo que se organizar, porque o governo não estava conseguindo fazer, assegurar a segurança física dos populadores, dos moradores, né? E como é que eles tiveram que lidar com isso. E foi interessante ele falar, sabe, os meus pais, eles têm uma casa em outra cidade que não foi atingida pelo terremoto. E eles tinham pensado até de ir para lá, para ficar por lá. Mas na casa em que a gente mora, em Concepción, a vizinhança, todos se reuniram, todos se juntaram com as armas que tinham, fizeram fogaréus e passavam a noite inteira durante os primeiros 3, 4, 5, 6 dias, né, para manter a segurança da vizinhança, né? Então eles não quiseram ir porque senão ia despelar, ia desfalcar o número de vizinhos que poderiam colaborar nessa ajuda comunitária. Então a importância às vezes também da gente ter essa consciência, se essas coisas acontecem, na própria comunidade poder se organizar, porque muitas vezes não vem ajuda de fora e não vem ajuda de fora a tempo, né? Não vem naqueles primeiros momentos, às vezes alguns lugares são de difícil acesso, né? Tem alguns lugares montanhosos que para você levar ajuda é um negócio difícil, né? Vocês lembram dos mineiros também no Chile, que levaram 2 meses, mais de 2 meses, para conseguir resgatá-los, pela dificuldade do acesso a esse lugar, né? Que foi um resgate espetacular, realmente, né? Mas como a gente também vê, como isso pode ser perigoso, as pessoas aproveitam esses momentos, no mau sentido, para saquear, né? Para roubar, para estuprar, né? Com violências até com crianças, com mocinhas, né? Com outras pessoas. Então as pessoas como que perdem a noção da normalidade. É durante também essa fase, e a seguinte, que a gente chama a fase lua de mel, quando se devem aplicar os protocolos de trabalho padronizados internacionalmente para intervenção em crise, que são os de gerenciamento de estresse nos incidentes críticos. Essa intervenção em crise é um processo de ajuda ativo e a curto prazo. Não é uma psicoterapia, nem é um substituto para a psicoterapia. É ajudar a comunidade a voltar à normalidade. Uma das coisas mais importantes nessas situações de impacto, de desastre, é fazer com que a gente possa ajudar a comunidade a voltar à rotina, à normalidade. Muitos de vocês que já viveram situações também complicadas, assim, pessoais, né, de morte, de divórcio, de ruptura, de seja o que for, sabem como é importante, de repente, a gente ter semanas e meses, um dia igual ao outro, sabe? Ter a rotina. Eu quero que todos os dias sejam iguais.
Né? O que eu mais preciso é que todos os dias sejam iguais, um atrás do outro. Por quê? Porque isso, se eu consigo manter a rotina, eu consigo ir metabolizando internamente, digerindo internamente, reprocessando internamente o que me aconteceu. Né? Então, se acontece uma ruptura, tem esse impacto, e ainda por cima a vida não volta ao normal, o prejuízo para a comunidade é ainda mais alto. Então, a gente quer fazer as intervenções necessárias para as crianças voltarem para a escola, né, as pessoas poderem voltar a trabalhar, né, se tem igreja, para elas poderem ir para a missa, para o culto, para seja o que for, que elas tenham essas coisas rotineiras, elas voltarem a ter essas coisas da rotina, do cotidiano. Né? Então, é isso uma das coisas. Agora, a gente sabe que muitos lugares sofrem essas situações. Em alguns lugares nunca mais eles vão conseguir voltar a reconstruir. Tem lugares de inundação, de deslizes, por exemplo, no Rio de Janeiro, que nem pensar em voltar a reconstruir ali. Né? Porque o lugar em que essas casas foram construídas originalmente eram lugares de alto risco. Tanto é que quando choveu demais, foi, né, ladeira abaixo. Mas uma das coisas que a gente quer é ajudar, então, as pessoas a voltarem à normalidade. Não é uma psicoterapia, tá? Mas também não substitui a psicoterapia, mas é uma das coisas que a gente precisa colaborar, né, com a Cruz Vermelha, com outras organizações de ajuda imediata para a comunidade voltar ao normal. E quais são algumas das metas principais da intervenção em crise? Né? Oferecer psicoeducação, dando informação sobre sintomas normais e patológicos, e ainda como se devem fazer para ajudar o reprocessamento dessa experiência. Então, às vezes, a gente precisa ensinar, explicar o que é um processo normal de recuperação emocional. Isso foi uma das coisas que a gente fez muito nessa organização na América Latina. O que é normal, o que não é normal, o que vocês devem esperar como sintomas, né? O que não devem esperar, o que é sinal de alerta, de alarme. Né? Então, de forma que as pessoas possam ir trabalhando isso. E também moderar a crise psicoemocional mediante o emprego de estratégias de estabilização para restaurar as funções cognitivas e adaptativas. Né? Então, explicar as coisas de tal forma que a gente possa ajudar a estabilizar a comunidade, né? Com a rotina, com técnicas de estabilização, né? E ajudar as pessoas a voltarem a pensar e raciocinar de uma forma um pouco mais normal também. Também queremos identificar, mediante a avaliação, aqueles que vão precisar de maiores cuidados. Né? Sempre numa comunidade tem pessoas mais resilientes que vão conseguir sair dessa, às vezes até sem uma ajuda externa. Depois nós temos uma outra população bastante grande, uma porcentagem bastante alta, que com uma intervenção adequada, algumas intervenções adequadas, né, protocolo grupal, coisas assim, elas vão conseguir também resolver. Mas tem algumas pessoas que são uma minoria, que pode ser de 12% a 20%, 25% quem sabe, que não vão conseguir resolver isso. E a Isabel Fernandes, na apresentação que ela fez em Buenos Aires agora há pouco tempo, uma das coisas que ela coloca, quando eles trabalharam em termos de amostra, foi que eles conseguiram trabalhar com uma amostra completa em termos de tragédia. É que esses números que eram antes pensados, que era 12% a 20% das pessoas não conseguem e os 80% conseguem, que não é bem assim não. Porque muitos desses números foram feitos com os estudos com amostragens incompletas. E que nós pensamos que o número de pessoas que não conseguem realmente digerir essa tragédia e que chegam a desenvolver um estresse pós-traumático é muito mais alto. Né? Uma das colegas no Chile disse que fizeram um trabalho durante 1 ano com vítimas do tsunami, que foi resultante do terremoto, e que no final das contas, depois de 1 ano, quando voltaram a avaliar, não tinham aplicado MDR, mais de 84% das pessoas ainda apresentavam sintomas de TEPS, de transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente está vendo que, possivelmente, essa ideia de que a maioria das pessoas conseguem se recuperar espontaneamente, não é bem assim. Quem sabe, nós vamos precisar muito mais fazer intervenções do que a gente imaginava anteriormente. Então, nós precisamos, mesmo assim, avaliar as pessoas que vão precisar, então, de cuidados maiores e que vão precisar, provavelmente, fazer um atendimento ou alguns atendimentos individualizados. Né?
Na fase da lua de mel, esta fase se caracteriza por fortes sentimentos de apoio, coesão, otimismo da própria comunidade. Há uma forte sensação de haver compartilhado uma experiência catastrófica e haver sobrevivido. Há um alto nível de expectativas postas na ajuda internacional e no governo do seu país. Os meios de informação nacional e internacional põem a sua atenção na zona do desastre. Então, eles estão no foco. As coisas vão dar certo, isso vai acabar logo, né? Tudo vai voltar ao normal daqui já já, nós estamos recebendo muita ajuda, o governo vai entrar, vai intervir, né? A ajuda internacional está chegando, então vai ficar tudo bem. E realmente existe uma coisa assim, de uma vinculação especial que existe entre pessoas que realmente viveram certas tragédias juntos, né? Quando a gente tem 5, 10, 12 pessoas que viveram a mesma experiência, 40, 100 pessoas que viveram a mesma experiência, e você diz, pô, eu sei o que isso significa, o outro sabe o que isso significa. Não é como alguém de fora que vem e diz, nem posso imaginar, ou eu sei como é que você se sente. Não, você não sabe como é que eu me sinto, porque você não passou por isso, para saber o que é a terra se mexer, o que é um vulcão enterrar um vilarejo inteiro. Né? Então existe um laço especial que sim se forma, um laço inclusive muito bonito, que se forma entre as pessoas que tenham convivido por uma tragédia, uma crise juntas, que realmente ajuda. Mas há promessas por parte do governo, dos governantes, quanto à reconstrução das comunidades, as investigações judiciais, justiça para todos, que vão sendo feitas essas promessas e que com o tempo possivelmente não vão ser cumpridas. Nessa fase de lua de mel, é aquela coisa assim, a gente vai dar conta, nós vamos sair dessa, vai dar tudo certo, as coisas vão voltar ao normal, né? E por isso chama a fase da lua de mel. Então as pessoas ficam pensando, o pior já passou, né? Agora a gente tem que olhar para frente. Só que fica muito difícil olhar para frente quando ainda tem um monte de coisa aqui atrás que ainda não foi resolvido. Então essa atitude de certa ignorância e indiferença, e até dos efeitos do trauma psicoemocional, porque é um resultado do que aconteceu, podem impedir que se leve em frente uma abordagem de amplo espectro dos devastadores efeitos psicoemocionais e psicossociais que tenham vivido a população afetada, o que pode provocar também uma deterioração mais profunda do tecido social da comunidade e tornaria ainda mais difícil a fase de reconstrução. Então, assim, não, isso daqui a gente tem que olhar para frente, não precisa olhar para trás, aquilo que já acabou, só que não acabou, né? E isso, às vezes, dificulta, inclusive, a possibilidade da recuperação emocional e a reconstrução pela comunidade, porque em alguma hora esse negócio vai cair, esse negócio vai deslanchar, vai realmente desabar completamente. Então, as pessoas têm muito essa tendência, assim, de passar por cima. De certa forma, em termos de MDR, quem sabe a gente chama isso um pouco de dissociação, né? Não, aquilo já acabou, não vamos olhar mais para aquilo, para que eu vou lembrar dessas coisas, né? Como a Lulu do livro do Dia Ruim da Ana Gomes, né? Para que eu quero, né? Por que eu vou pensar nisso se eu só quero me esquecer? Então é uma tentativa de evitação realmente, esquecer o que aconteceu lá atrás, olhar para frente, mas sem ter resolvido, né? Sem ter feito o trabalho de elaboração, de luto e perda necessário para poder olhar para frente e olhar para frente com a possibilidade de uma real reconstrução. Algumas das fases posteriores ao impacto também têm a ver com as lições do passado que nos ensinam que devemos mover nossa atenção inicial distante de uma resposta farmacológica ao trauma inicial e ir em direção ao esforço de maximizar a resiliência da comunidade afetada. Então, isso é uma das coisas que a gente tenta, especialmente, educar médicos, né? Não vamos medicar tragédia. Na medida, a não ser que haja risco de vida, óbvio, se tem risco de vida, a pessoa vai ter um infarto, alguma coisa assim, se é necessário, é necessário. Mas muitas vezes as pessoas têm a tendência, ou inclusive vão para o médico e pedem, né, e acham erroneamente, se eu puder medicar isso, vai ficar melhor. Se eu puder parar de sentir, vai ser melhor. Só que parte da elaboração normal que a gente precisa desenvolver é sentir.
Não tem como sarar sem sentir. Então, uma das tentativas que a gente encoraja e anima é justamente evitar o tratamento medicamentoso, desde que não haja risco de vida imediata em relação a isso. As pessoas precisam sentir, precisam desenvolver seu luto, elaborar esse luto, e o remédio pode atravessar o samba um pouco nesse sentido, pode lentificar, né, ou impedir, inclusive, das pessoas poderem entrar em contato com esses sentimentos que precisam ser elaborados, né? E aí também começa a aparecer a complexidade da reconstrução. A gente não vai voltar ao normal depois de 3 ou 4 semanas, né? Tá que nem as pessoas que eu estava vendo na televisão essa semana, 2 semanas sem eletricidade, a gente não voltou para o normal e já passaram 2 semanas, e nós estamos morrendo de frio, né? E não temos gasolina para chegar nos lugares, né? Tem casas que não podem mais ser habitadas, que foram tão destruídas que não tem aonde morar, estão tendo que ficar em refúgio. Pô, eu pensei que vem o furacão, acontecem essas coisas todas, e tem aquela fantasia, inclusive até inconsciente, né? Que daqui 2 semanas isso daqui já vai estar tudo acabado e a gente está de volta ao normal. E não é assim. E aí a casa não vai ficar bem. Às vezes eu não vou poder reconstruir minha casa, eu vou ter que me mudar, vou ter que sair dessa vizinhança, vou ter que sair dessa comunidade onde eu vivi a minha vida inteira, onde eu vivo há 5, 10, 12, 15 anos, né? Eu vou ter que procurar um outro lugar que eu não sei para onde ir, eu vou ter que arrumar outro emprego porque a fábrica, a empresa, a organização faliu a partir, né, a raiz da tragédia comunitária. Então, de repente, assim, o negócio é muito mais complexo, muito mais complicado do que eu imaginava, né? Então, o negócio é difícil. Então, por meio da história dos desastres, nós temos aprendido que o trauma inicial de muitos sobreviventes e seus socorristas, as pessoas que respondem inicialmente, que podem ser bombeiros, policiais, Cruz Vermelha, paramédicos, salva-vidas, né? Esses colaboradores que se resolvem, né, pela sua resiliência natural. Então, existem muitas situações que a gente consegue resolvendo pela resiliência, né, que é o caminho da oportunidade. Mas a gente também tem aprendido que mesmo que haja uma intervenção psicológica imediata, num futuro próximo a gente começa a ver que aparecem casos de trauma psicológico complexo, ou então transtornos por estresse pós-traumático e sintomas comórbidos, os quais são de difícil cura sem um tratamento especializado. E eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, porque quando essas coisas acontecem, é muita gente, são centenas de pessoas, são milhares de pessoas. Eu acho que a gente não consegue imaginar o que foi o tsunami da Indonésia, né? Que morreram 625 mil pessoas numa questão de minutos, né? Que simplesmente acabou, né, com a vida e toda uma região da ilha. Sri Lanka também sofreu resultados muitas mortes. A gente não consegue o que é 625 mil mortes. Eu acho que essa é uma coisa assim, que ninguém consegue imaginar o que é isso, né? A gente não consegue imaginar nem 20 pessoas mortas, né? Eu acho que, assim, além da nossa capacidade, imagina assim, milhares e milhares e milhares. E essas pessoas mortas, todas têm vínculos, né? Pessoas que sobrevivem, pessoas que vão ter que levar adiante a vida, né, depois disso tudo que realmente aconteceu. Então, é comum, normal, que a gente veja as pessoas começarem a desenvolver esses traumas, esses estresse pós-traumático, né, dentro de um quadro desses, né? Então, como é que a gente vai fazer para ajudar? E uma das dificuldades é como é que a gente pode atender a tanta gente ao mesmo tempo, né? A parte de psicoeducação, até agora, tem sido relativamente fácil. Você pode juntar 100, 200, 500, 1000 pessoas num auditório ou ao ar livre, né, se possível, e explicar o que é isso. Mas só recentemente, né, com o surgimento do MDR, dessas outras novas terapias de reprocessamento, é que a gente está conseguindo começar a desenvolver não só os protocolos grupais, como também a comprovação científica desses protocolos, que nos permitem fazer tratamentos especializados que possam dar o arranque para esse reprocessamento acontecer a nível grupal. Eu sempre digo que uma das grandes queixas que eu sempre tive em relação ao MDR, a única grande queixa que eu tenho em relação ao MDR, é que a aplicação grupal era difícil.
E uma das coisas que eu estou gostando muito de ver com esses protocolos que eu venho lendo, que eu venho estudando, e que a gente vai estar compartilhando com vocês, né, é que, de repente, nós temos possibilidades de atendimento grupal. Nós estamos vendo como a gente pode fazer, não sempre com o protocolo clássico do jeito que a gente aprendeu, mas como é que a gente pode ir fazendo essas intervenções de uma forma que a gente possa atender a um grupo cada vez maior de pessoas. Tem uma estrutura para isso e a gente vai falar disso tudo. Mas é importante a gente poder entender que, realmente, sem um tratamento especializado, muitas dessas pessoas, dessas comunidades, não vão se recuperar. Então, se depois do desastre, os sintomas que são mencionados não desaparecem lentamente, ou até pioram com o tempo que acontece a deterioração, ou se causam dificuldades no trabalho ou nas relações interpessoais, é muito importante buscar a ajuda de um profissional de saúde mental treinado na abordagem psicoterapêutica do MDR. Né? Como é que a gente pode procurar essas pessoas? E para isso nós precisamos de mais terapeutas formados em MDR. Uma parte aqui. Vocês sabiam que tem 213 mil psicólogos no Brasil? Nós temos 213 mil psicólogos no Brasil. 1.000 foram formados, 1.089, está na minha lista. Pessoas foram formadas, terminaram o MDR. Né? Então, nós temos 212 mil psicólogos que nós ainda precisamos alcançar, né, para ensinar MDR. Se a gente pudesse ensinar pelo menos a 100 mil, eu acho que a gente conseguiria realmente começar a mudar o rosto do Brasil. Né? Se nós conseguiríamos fazer essas intervenções de forma que pudéssemos romper o ciclo da violência no Brasil, eu acho que a gente mudaria até o próprio tecido social do nosso país. E eu acho que uma das coisas que me enche de esperança, que me faz assim estudar, ir atrás, fazer esses cursos, dar esses cursos, é justamente saber que nós temos uma ferramenta útil na mão, que é capaz de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Né? E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Né? Então, da colaboração de vocês em termos da gente poder instruir, treinar e preparar mais pessoas, em primeiro lugar em MDR, em segundo lugar em ajuda humanitária. Né? De forma que a gente possa realmente começar a fazer uma mudança a nível social no nosso país. Então, quando a gente começa a fazer todos os trabalhos de preparação, de triagem e tudo isso, né, precisa essa etapa de psicoeducação, mas chega uma hora que a gente também precisa fazer essas intervenções com o MDR. Então, quais são alguns desses sintomas que aparecem, né, com as pessoas que começam a apresentar TEPT, com um transtorno de estresse pós-traumático, ou a gente está vendo que eles estão enveredando pelo caminho do perigo, né? Eles não estão conseguindo resolver as coisas, né? Então, memórias intrusivas do evento, né? Como é que a pessoa fica pensando naquilo, não consegue parar de pensar naquilo, não vou pensar naquilo agora, está de volta, né? Então, isso é uma das coisas muito ruins, que as pessoas se queixam que o dia inteiro só pensam naquilo, né? E aí chega de noite e sonham, né? Tem pesadelos com aquilo, tem os pesadelos, tem os flashbacks. E uma das coisas muito interessantes que a Karen Lansing vai apresentar nesses dias são mais detalhes sobre como o trauma é um transtorno do sono. Muito interessante a apresentação dela e a ênfase e a importância que ela enfatiza, né, em relação à importância de fazer o povo dormir de uma forma saudável e adequada para o próprio sono poder ser útil, né, no reprocessamento dessas lembranças. Agora, se você está com pesadelos, se você está com sonhos maus recorrentes, fica complicado. Também intentos falhos de evitar memórias perturbadoras através do consumo de álcool ou outras substâncias. Uma das coisas que acontece, ou as pessoas começam, ou então elas vão com vontade, né, a investir nessa questão do alcoolismo, da drogadição, como uma forma de medicar a dor emocional. Eu não estou aguentando, né, então eu vou beber um pouquinho, assim, para ver se essa desgraça passa, né, e com o tempo vai desenvolvendo um quadro de alcoolismo ou vai acentuando um quadro de alcoolismo já pré-existente. E também de outras substâncias, não só de drogas, né, de drogadição, mas também até de remédios, né, alguns da medicação legais, que muitas vezes o pessoal também vai procurando de médico em médico como ir podendo medicar legalmente, entre aspas, né, as suas dificuldades.
Também a gente vê como sintoma o achatamento emocional, né? Se sentir vazio, incapaz de sentir emoções, sabe? Aquela pessoa que fica meio zumbi, né? Que não sente mais, não tem ninguém em casa, né? Então, assim, não sente nem o que é ruim, mas também não sente o que é bom, não sente alegria, né? Não sente as outras coisas boas, né? Que a pessoa deveria estar sentindo, ternura, compaixão, generosidade, né? Tudo isso corta, né? Então dá aquele achatamento emocional e a pessoa realmente se sente muito vazia, muito incapaz de viver. Também ataques de pânico são muito comuns, né? A síndrome de pânico, assim, isso daqui é prato cheio para ataque de pânico, né? Ataques de fúria, de raiva, né? As pessoas, pô, eu não reconheço mais o fulano, ele era tão bonzinho, agora assim, todos os dias ele dá um piti, ele dá um ataque apoplético, ele está sempre com raiva, não consegue falar as coisas direito com a gente, sabe? Aquele homem que não está conseguindo, né, digerir e que de repente fica realmente sofrendo com muita raiva, muitas iras, né, incontroláveis. Irritabilidade extrema, né, que também aparece com frequência. A agitação intensa, não para quieto, sabe? Está sempre mexendo, a perna mexe, o braço mexe, não fica quieta, sempre fazendo alguma coisa, não consegue. E sobressaltos exagerados, né? De repente, a pessoa está sentada, ela pula, né? Ou ela acorda sobressaltada já por causa dos pesadelos. Está fazendo as coisas, qualquer barulhinho e a pessoa pula muito, assim, sabe? Tem reações exageradas, desproporcionais às coisas que estão realmente acontecendo. E uma ansiedade severa, né? Uma preocupação paralisante, a sensação de desamparo, o medo daquilo acontecer de novo, o medo de que isso não vai ter fim, isso nunca vai acabar, eu não tenho ninguém, né? E aí a pessoa fica paralisada, não consegue nem para frente, nem para trás, né? E uma preocupação excessiva de que nunca vai sair disso, né? A gente fala sobre isso com crianças, mas em essas situações a gente também vê, quando a pessoa enfrenta um impacto deste calibre, né, a sensação é que não tem mais futuro. Eu nunca mais vou sair dessa. Não existe o dia de amanhã. Não existe um momento em que isso não vai me acontecer mais, né? Não existe o dia em que eu vou parar de sofrer as coisas que eu estou sofrendo hoje, né? E isso leva a muita desesperança. As pessoas acham assim, pô, se a minha vida vai ser assim para sempre, para que eu vou viver? Né? Então vem toda essa sensação de desamparo, né, de paralisia, né, e de desesperança realmente, que nunca vai melhorar o que eu estou vivendo, né? Também vemos depressão severa, perda de energia, desinteresse, autoestima, a motivação, a perda do sentido da vida, né, da esperança, como a gente estava falando. Se eu perdi toda a minha família e meu trabalho, para que eu vou viver? Né? E isso é uma das coisas que a gente tem que enfrentar claramente. Cólera, raiva, ira permanentes, sentir-se irreal ou fora de si mesmo, como num sonho, né? A gente fala às vezes nos nossos cursos sobre dissociação, sobre a desrealização, né? Então, isso é muito a sensação de estar vivendo num sonho, num nevoeiro, né? De ter períodos em branco, que não pode recordar o que aconteceu, não lembra, né? Ou então se sente meio um robô que vai andando pela vida, mas que realmente as coisas não entram, é como se eu estivesse no mundo da lua, né? Não lembra. E aí a gente vê ideação ou intenção suicida, ou a ideação ou intenção homicida. Gente, assim, normal, e que de repente, depois desse impacto, pensam em se matar, fazem tentativas de suicídio. Gente normal, que era legal, bacana, de repente, assim, quer matar o outro, começa a pensar em como é que ele vai fazer para matar quem ele acha que é responsável por isso tudo, que não está fazendo o suficiente, que não está ajudando o suficiente, né? E aí que a gente vê muito da nossa violência urbana que a gente vê hoje, eu acho que é uma conjuntura também desses aspectos. Quem sabe é um desastre urbano mais crônico. Acontece um pouco menos famílias, né, com violência intrafamiliar, com famílias desfeitas ou muito fragmentadas. E a gente vai vendo que muita violência urbana que nós enfrentamos são dessas coisas, os assaltos, os bandidos. Pega as histórias desse pessoal que está na prisão, pega essa história das pessoas que estão assaltando, que estão roubando, que estão matando, e você vai ver uma história muito trágica, em geral.
Então, são pessoas, em geral, que não conseguiram sobreviver, não conseguiram reprocessar a enormidade, inclusive, da infância deles. Né? Pessoas que se criaram expostas a essas coisas. Então, por isso a importância desse tipo de intervenção, inclusive nas nossas tragédias crônicas, que eu acho que é o que nos acontece mais aqui. Então, depois dessa fase, muitas vezes vem a fase da desilusão, né, que é um segundo desastre. Né? O primeiro desastre foi o impacto em si mesmo. Né? Mas durante essa fase, os sobreviventes enfrentam a mais dura e cruel realidade. Agora a gente está entendendo que a gente não vai conseguir construir a casa de novo, o governo não vai nos dar o dinheiro para poder comprar tijolo, contratar ajuda para poder reconstruir, ou então nós vamos ter que nos mudar daqui, porque não é possível viver nessa situação, nesse local, porque ele é de alto risco, e é um pouco assim, é quando cai a ficha para valer, que esse negócio não vai se resolver rapidamente, isso não tem um final feliz como eu pensei que fosse ter, que o negócio é muito mais complicado do que eu imaginava. E aí que a gente vê, então, o aumento da violência intrafamiliar, agressão e abuso sexual a meninas e mulheres, uso de drogas, brigas com outros danificados, flagelados, a falta de higiene, né, o ócio, as pessoas que não conseguem fazer nada, né. E aí vemos também a desorganização social e psicoemocional já num outro nível, num outro patamar, e a sensação de se sentir muito sozinho e muito abandonado, sabe? Porque aí realmente todo mundo foi embora, a Cruz Vermelha foi embora, as intervenções iniciais todo mundo foi embora, passaram 6 meses, a gente ainda está no abrigo, sem chance, e quando é que esse pesadelo vai acabar? E aí então vem esse segundo desastre, que as pessoas ficam muito desesperadas sem ver uma saída para si mesmas, né, para suas famílias. Então as perdas, as mortes, a destruição dos bens materiais, o desemprego, lesões ou a disfunção física severa originam os processos de lástima e aflição, também chamado de luto. Né? A gente pensa assim que essas tragédias são relativamente limpas, mas as pessoas sofrem, elas ficam sujas, elas quebram ossos, elas perdem parte do seu corpo. Né? É um negócio muito complicado, né? E pessoas que perdem sua função física, sem possibilidade de voltar a trabalhar, e outras pessoas que vão perdendo a sua capacidade de trabalhar em função de TEPT mesmo, né? E é durante esta fase que se pode manifestar abertamente os sintomas do trauma psicológico complexo do qual nós temos falado e que não só afeta os sobreviventes, como também os seus socorristas, né, os colaboradores, os ajudantes, bombeiro, policial, as suas famílias e o tecido social da comunidade. Então, às vezes, assim, não é só a pessoa, né, que sofre isso, são quem convive, tem o trauma vicariante, né, das pessoas que foram vendo, que foram intervenindo, que foram ajudando de alguma forma e que chega uma hora em que a gente não aguenta mais. Né? O Santiago Jacome amanhã vai falar sobre esse negócio do burnout, dos autocuidados, da importância, né, da fadiga e da compaixão. E como é que a gente pode fazer para ter esses cuidados, para a gente evitar, inclusive, nós que ajudamos. Porque você ficar dias a fio ouvindo uma história trágica atrás da outra, 7, 8, 10, 15 dessas histórias por dia, chega uma hora que não dá mais. Né? Eu tenho uma colega no Equador que uma vez disse que esses empregos, por exemplo, de assistente social, de psicólogo, né, onde trabalha com muita tragédia, especialmente tragédia infantil, a média do pessoal aguenta 10 anos esse emprego. É o máximo. Né? Com 10 anos, eles já estão picando a mula, estão procurando outro emprego, estão arrumando uma demissão, estão procurando outra solução, porque chega uma hora que eles não aguentam mais. Né? De estar trabalhando constantemente com esse tipo de exposição. Então é importante a gente entender o cuidado também com quem ajuda, né? Com quem também está investindo no ajuda. Outros fatores estressantes que a gente vê nessas situações: agências governamentais, lidar com companhia de seguro, né? Companhia de seguro é uma beleza, né? Prato cheio, né?
Agências governamentais também são muito burocráticas, né? E muitas vezes em nossos países na América Latina a gente nem tem isso, nem existe isso, né? No Brasil agora, que eu voltei 6 anos atrás, que eu vejo assim, que hoje tem plano de saúde, que tem uma série de coisas que não tinha 20 anos, 25 anos atrás quando eu fui embora, né? Agora tem outras coisas, mas mesmo assim lidar com isso, às vezes é uma enorme frustração, né? Quando a gente está de boa é frustrante. Imagina quando a gente não está de boa, né? Quando a gente está com todas as outras coisas também no meio. Seguir vivendo em albergues, né? E essas mudanças de lugar, às vezes fica daqui, vai para lá, não sei o que mais, né? Quando começou a chegar a tempestade de frio, agora para Nova York, as pessoas não tinham onde ficar, elas meio que tinham ficado na sua casa até poder se aguentar, não dá mais para ficar aqui, porque não tem aquecimento, neve significa temperaturas abaixo de zero, quer dizer que as pessoas morrem de hipotermia, né, morrem de frio, literalmente, então tem que procurar outros lugares para ficar. Né? E nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas procurando aonde ficar ao mesmo tempo, na mesma localidade, no mesmo estado. A perda de papéis de tramitações, né? Ter que tramitar muito papel. Né? Uma das piores que eu ouvi, acho que foi ontem de noite, anteontem, em que a organização governamental dizia assim, para apressar a gente poder ligar a luz na sua casa, vai lá e preenche o formulário pela internet. Aí o povo estava injuriado. Tá bom, nós vamos fazer pela internet com que eletricidade, né, com que luz? Eles estavam injuriados, sabe? Então, assim, mas como que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, como fazer trâmites, como fazer papelão, às vezes precisa fazer atestado de óbitos, identificar corpo, às vezes demora, foi enterrado, não consegue achar, não sabe se está vivo ou morto. Você presume morto. Esse negócio de se presume morto, isso rende, hein? Isso daí até você provar que a pessoa realmente morreu, quantos anos tem que esperar, como é que é o trâmite legal, complicado. As perdas materiais. Está certo que todo mundo fala assim, as coisas da gente, materiais, não é tudo na vida, o mais importante é a família. É verdade, a família é mais importante, os seres humanos são mais importantes. Mas você perder toda a tua história é complicado. Todas as tuas fotos, as fotos do casamento, as fotos dos teus filhos quando eles eram pequenos, as fotos da tua infância, dos teus pais, dos teus avós que já não tem mais como substituir, como recolocar. Então, pode ser que assim, pareça assim, bom, é só coisa material. O importante, né, foram as pessoas que sobreviveram. E na lua de mel, todo mundo embarca nessa. E é verdade, tem uma verdade nisso. Mas chega uma hora assim, que você não tem mais a sua casa, que você suou para pagar, para construir, né, para viver, e não tem mais como construir outra, como poder fazer isso de novo, é complicado. A perda de segurança ou de proteção, né, o aumento da vulnerabilidade, né, como eu falei, no Chile teve todo esse negócio de saques logo depois, né, então de repente, a gente sempre teve uma polícia que, né, uma população que se portava bem, que as pessoas colaboravam, como é que de repente tem esses saques, inclusive a casas, né, que estavam desprotegidas. Então essa sensação de insegurança, de estar vulnerável, de estar em perigo mesmo, sabe? E às vezes o perigo é da própria natureza, né? Você pega um desses terremotos assim complicados, né, altos, só que não é que tem um boom e acaba, né? Vem aquele terremoto e aí tem temblores que duram semanas, né? Vai repicando, que a gente diz, e vai mexendo no chão. Cada vez que mexe o chão, todo mundo congela, todo mundo retraumatiza de novo, né? Porque, outra vez, será que esse daqui vai ser daqueles grandalhão? Ou será que é só uma mexidinha? Será que é isso? Será que é aquilo? Sabe? Então, assim, a contínua sensação de continuar em perigo. A perda de se acostumar ou de se familiarizar com os escombros, né, ou tudo derrubado, né? Então, de repente, você tem que se acostumar com tudo assim, sabe? Tudo no chão, né? Não tem nada mais em pé. E escutar, ficar ouvindo o povo buzinando no ouvido, né? Vive com isso, minha amiga. Isso já aconteceu há tantos meses, para de ser vítima, né? Deixa disso, né? A gente tem que sacudir a poeira e ir para frente. Só que não foi ela que viveu aquilo, não foi ela que passou por aquilo. E aí as pessoas nem sempre têm sensibilidade para entender que isso é um processo longo, né? Eu me lembro, uma viúva que veio me ver muitos anos atrás, fazia uns 4 ou 5 meses que o marido tinha falecido.
E eles tinham 44 anos de casados. E ela veio falar comigo, e aí depois que ela pegou um pouco de confiança, uma hora ela veio: doutora, só agora é que eu realmente acredito que ele não foi de viagem. Agora que eu realmente estou conseguindo acreditar que ele realmente morreu e que ele não vai voltar. E eu sei que ele morreu. Minha cabeça sabe que ele morreu. Mas assim, a sensação que eu tive durante muito tempo, que ele foi numa viagem, como às vezes ele viajava, e uma hora dessas ele vai voltar. Agora que eu estou conseguindo realmente entender que ele morreu. E os meus filhos estão aqui no meu pé, me dizendo: mãe, deixa disso, papai já morreu, né? Vamos tocar para frente, vamos olhar para outras coisas. Para com isso, né? Para de falar no papai, para de... E eu não sei o que fazer, porque eu agora que estou começando a fazer um processo, e eles estão me cobrando como se eu já estivesse nos finalmente. Né? Então eu expliquei um pouco esse negócio todo para ela e falei: eu quero que você vá para casa e dê essa aula para os teus filhos. Sabe? Eles precisam entender que isso aqui vai levar 1 a 2 anos. Né? Um casamento de 44 anos, um casamento relativamente bom, com coisas boas, a gente não recupera em 3 ou 4 meses. Né? Isso leva tempo, isso leva 1 ano, isso leva 2 anos. Então, depois de largar do seu pé e deixar você chorar, e você chora tudo que você quiser, porque é assim mesmo, sabe? É desse jeito. Então, às vezes as pessoas são insensíveis, não porque elas sejam más, porque elas são desinformadas, né? Assim, a ignorância no bom sentido da palavra. Elas não conhecem esse processo, o que é um processo normal de luto e recuperação, e aí ficam cobrando a atitude das pessoas sobreviventes que elas realmente não têm condição de dar. Nessa fase da desilusão, o processo também tem seus altos e baixos, como os disparadores normais, como certos fatos que fazem recordar o incidente e reações de aniversário que afetam o processo de recuperação emocional. Agora faz 1 ano que aconteceu aquilo e olha como é que a gente está. Nada está construído ainda. Continuo vivendo em albergue, né? Ou passou 1 ano e agora é o aniversário da morte de 7 pessoas. Né? Todas morreram no mesmo dia. Né? Como é que faz isso? Então, a recuperação é meio 3 para frente, 1 para trás. Né? A gente fala que é como um raio, né? Que vai subindo, mas ele não vai direto. Né? Ele vai alguns passos para frente e às vezes tem uns passos para trás, porque é assim mesmo, porque de vez em quando a gente tem umas recaídas e é normal. O tempo aproximado desta fase é um mínimo de 6 meses e costuma durar mais de 1 ano. Quanto maior a tragédia, quanto mais o impacto, quanto mais complicado o desastre, mais tempo vai demorar também para a gente poder se recuperar. E depende do número também, da multiplicidade das perdas, né? É uma coisa, é a viúva, né? A senhora que perdeu seu esposo depois de 44 anos. Agora você perder, você vai ser uma pessoa jovem, 35 anos, perde todos os seus filhos, seus pais, e a finca, o sítio onde a gente plantava, até o cabrito foi morto, né? Como é que essa multiplicidade, né, de desastre também complica ainda mais. E é o que a gente chama do síndrome do desastre, que realmente aconteceu. Então vamos falar um pouquinho sobre a reconstrução. Essa etapa tem 4 objetivos simultâneos. 1, a criação de novas fontes de trabalho e a recuperação do desenvolvimento social. Então, uma das coisas que a gente precisa enfatizar e investir é como ajudar as pessoas ou voltarem a trabalhar ou desenvolverem novas formas de trabalho que permita, né, as pessoas terem seu ganha-pão. Porque se você perdeu seu ganha-pão, a sua forma de ingresso, como poder sobreviver economicamente, você não tem nem como dar de comer para os seus filhos e você não tem como sair da situação em que você está. Então, é importante a gente fazer essa ênfase na criação de novas fontes de trabalho. Também a reparação dos danos materiais, em especial os de moradia, infraestrutura e fontes de trabalho. As pessoas têm que ter um lugar para dormir todas as noites, elas têm que ter um lugar para se protegerem do sol, da chuva, do frio, do calor. Né? Então, moradia é essencial. Então, como é que a gente pode fazer para ajudar a recuperar essas casas na medida do possível e construir outras quando não tem outro jeito, né? Infraestrutura, eletricidade, gás,
água, como é que as pessoas fazem, como é que a gente investe para poder ver crescer e restabelecer essas questões. E também uma consideração sobre as medidas de prevenção e suavizar os riscos para a nova comunidade, né? Como é que a gente pode, às vezes tem que mudar o lugar, tem que remanejar um pouco a comunidade, né? Então, como é que a gente pode ir suavizando estes riscos, né, nessas mudanças? E queremos o total restabelecimento do equilíbrio psicoemocional e psicossocial. Temos ideais. Daí 3, 4, 5 anos a gente quer ver essa comunidade normalizada, né? Funcionando direitinho de novo, tudo legal. Caso não se trabalhe o trauma psicológico complexo dos sobreviventes e dos socorristas, os esforços de recuperação demoram. E isso pode resultar em sérios e intensos problemas psicoemocionais e psicossociais que deterioram ainda mais o frágil tecido social da comunidade afetada. Se a gente não fizer uma intervenção, a vaca vai para o brejo, né? E o tempo dessa fase de reconstrução costuma ser vários anos depois de ocorrido o desastre. Isso não é uma coisa que a gente resolve em 3 a 6 meses, não. Isso leva tempo. Então, algumas das alternativas, algumas das reações funcionais em termos de oportunidade que a gente pode oferecer para as pessoas. Ajudar a pensar junto, reflexionar sobre o que aconteceu, né? Catarses, né? Muitas pessoas têm às vezes dificuldade de falar sobre o que aconteceu ou chorar as suas perdas, né? E uma das coisas que nós queremos facilitar e que nós trabalhamos com os facilitadores de recuperação emocional é como é que a gente pode ajudar as pessoas a poderem chorar as suas perdas, a poderem falar sobre aquilo, a poderem narrar. A gente sabe que muitas vezes uma das características do trauma é a incapacidade de dar uma narrativa biográfica do que aconteceu. Então, nós queremos que as pessoas sejam capazes de contar o que aconteceu, né? E desenvolvendo um pouco mais de assertividade, a gente não quer que as pessoas fiquem na cama, mas também não queremos que elas fiquem brigando com todo mundo, também não resolve. E desenvolvendo também a cooperação entre as pessoas da comunidade. Algumas das reações disfuncionais: isolamento e fuga, né? A negação ou uma pseudo-catarse em relação ao que estava acontecendo, uma agressividade muito grande ou uma passividade também muito grande e uma dependência simbólica, né? Fica, o que realmente me aconteceu, né? Bom era a minha vida que eu tinha e nunca mais vai ser igual, e essas coisas. Então, todas as reações disfuncionais também podem levar ao transtorno de estresse pós-traumático e também a traumas complexos. Então, para a gente terminar essa etapa, quais são algumas das nossas ferramentas de ajuda? O que a gente pode fazer? O que nós podemos ensinar, inclusive, para a comunidade em termos de ajuda, né? O que a gente pode colocar para eles em termos de ferramentas, né? Uma coisa é escutar empaticamente, né? Não é passar sermão, não é dizer que eles não deviam se sentir assim, sabe? É ouvir, é poder ouvir o que aconteceu, que a pessoa tenha a chance de poder colocar para fora aquilo que aconteceu e ser profundamente ouvida, porque muitas vezes só ouvir ajuda muito, né? Alguém que sente e ouça do começo ao fim aquilo que aconteceu, né? E eu acho que a gente já viu isso. Eu me lembro de uma amiga que perdeu um filho quando nasceu, né? Uma história complicada. E como a gente teve uma tarde, eu fui ficar com ela uns dias, e como nós tivemos um dia, uma tarde em que ela me contou tudo que ela quis me contar, sabe? Com riqueza de detalhes. O que tinha acontecido, como é que tinha sido aquelas coisas, o que aconteceu, como é que foi, como é que ela se sentiu, como é que ela se sentiu no hospital, como é que ela se sentiu com o médico, como é que ela se sentiu com o bebê, né? E tudo isso, assim, como é que ela... Então, a importância, eu acho assim, ouvir nessas etapas especialmente, não se pode subestimar o poder de cura que tem simplesmente ouvir. Muita gente quer resolver logo, sabe? Vamos resolver logo. Gente, ouvir, sabe, com calma, com paciência, ajuda a resolver logo, mas não é aquela coisa assim de fazer coisas, sabe? É ouvir. Facilitar a catarse, como eu estava falando, isso é muito importante da gente poder fazer, porque as pessoas precisam ter esse momento assim de desabafo realmente. O desabafo não cura tudo, mas ele pelo menos dá um arranque para muitas vezes a gente conseguir começar o reprocessamento ainda sem uma intervenção de MDR.
Também reenquadrar, fazer o reframing, sabe, em termos de sobrevivência. Né? Ah, que terrível, eu que sou má que sobrevivi. Não, você é uma pessoa importante, você é especial, tem um propósito pelo qual você também sobreviveu. Então, como a gente pode dar uma outra releitura, né, para a conduta das pessoas? Ah, eu tinha que ter salvo aquela pessoa e a água levou os meus filhos dos meus braços e eu sou culpada, eu sou uma assassina e eu matei, sabe? Então, como a gente pode, fazendo uma releitura dessas condutas? Você fez o melhor que você pôde, né? Realmente ninguém na tua situação poderia ter feito melhor, coisas assim. Eu acho que uma das coisas importantes é enfrentar a questão do suicídio. E eu acho que, assim, muita gente, e psicólogo também, tem muitos dedos para falar de suicídio, né? Parece assim, se a gente falar disso, aí mesmo que as pessoas vão se matar, sabe? Então, aquela história do elefante na sala. Todo mundo está vendo, ninguém está falando. A gente precisa enfrentar de frente, realmente, de cara, esse negócio do suicídio. Perguntar para a pessoa, você já pensou em se matar? Já. E você já pensou em fazer isso como? Porque nós queremos saber se eles estão com ideias suicidas ou se eles já têm um plano de ação. Eu já pensei sim. Eu penso assim, eu estou juntando todos esses remédios que o médico está me passando e ele acha que eu estou tomando todos os dias. Eu não estou tomando, não. Eu estou juntando tudo na gaveta. E a hora que eu não aguentar mais, que realmente não der mais, eu vou tomar tudo. Vou tomar tudo de uma vez e vou acabar com esse negócio. Opa, tem um plano, uma proposta, um ensaio aqui, implementado para poder se matar. Então, aí a gente tem que tomar outras providências em relação a isso, né? Às vezes tem que fazer internação. Nos Estados Unidos, a pessoa que ameaça se suicidar, fala disso, internação imediata, 3 dias sem choro nem vela, sabe? A gente tem formas diferentes, né, culturalmente, de como, o que é o valor da vida, né? Nos Estados Unidos, a vida do cidadão pertence ao Estado. Então, se ele se matar, ele rouba o Estado. Sabe? Então, é uma forma diferente a lei vem da Inglaterra, né, da Magna Carta e tudo mais. Enquanto que no Brasil, a lei vem muito mais romana, da Igreja Católica. Então, o valor da vida, porque Deus castiga, porque vai para o inferno, porque não sei o que mais. Então, tem outras conotações culturais para nós, né? Mas é importante a gente ir avaliando com as pessoas, né, este risco, né? Você está pensando e conversar abertamente sobre as consequências, o que você imagina que vai ser depois que você morrer, como é que vai ser, o que você quer conseguir com isso, né? E ver, para ver se a gente consegue também contornar isso daí. Às vezes a gente precisa encaminhar para profissional, né? Nós somos os profissionais, em geral a gente vai assumir, mas nós ensinamos para os facilitadores de recuperação emocional a importância de ter pessoas para quem eles devem encaminhar, um profissional, um médico, psicólogo, que possa também fazer essas intervenções. E nós queremos também facilitar novas redes sociais, né? Vai ter que refazer muitas dessas redes. Algumas romperam para sempre, outras vão ter que ser refeitas, outras vão ter que a gente ligar com quem já ainda está na vida da gente, né? Ter e comunicar a fé. Eu acho que a gente nunca pode subestimar a importância espiritual, né? Das pessoas terem fé de que as coisas vão melhorar, né? De que Deus é bom, dentro da sua compreensão, né? De que as coisas podem melhorar, né? Ver a questão da fé, a questão da oração, a questão, né, religiosa, espiritual, ver como as pessoas creem e como a gente pode usar a questão espiritual a favor da recuperação. E temos também alguns instrumentos adicionais. Eu trouxe aqui para vocês verem, são os caderninhos que nós usamos com grupos para criança e para adultos. Esse aqui é de crianças. De crianças, e agora, o que eu faço? Um livrinho amigo para crianças que sofreram uma perda. A gente tem alguns à venda aí, a Rita está vendendo, cada um é R$10, os dois juntos são 15, né? E são cadernos de trabalho, né? Alguns têm histórias, né, como os da criança, e outros têm exercícios que a gente pode ir fazendo com a criança, em grupos de crianças, né? Essa aqui a gente dá um para cada criança, e a mesma coisa com os adultos, a gente vai fazendo exercícios, tem explicações para os facilitadores, como é que fazem,
como é que a gente pode ir ajudando as pessoas, né, aí fazendo os passos da elaboração do luto. Então, a gente usa muito isso daqui com grupos, dá um para cada um, mas tem alguns que eu trouxe, são materiais da Irene, com a organização com a qual eu trabalhei tantos anos, que ajudam as pessoas também, né, depois que nós formos embora, que não existe mais, às vezes, pessoas, nós podemos encarregar líderes da comunidade, né, com esses manuais, de forma que possam continuar trabalhando a questão da elaboração do luto, né, em grupos pequenos, né, ou até às vezes tem grupos grandes, alguém tem o manual, todo mundo faz o exercício, todo mundo conversa, vão compartilhando e vão trabalhando juntos nesse sentido. Então, esse é um dos instrumentos que a gente também tem.